Coivara, ela é velha, ela é de há muito tempo. Inclusive, o meu pai era de 15. Quando foi na seca de 32, já existia, que foi essa crise dessa época, né? Que era retirante, né? Que é onde se encontrava, neste dito, oi d'água, né? Que era oi d'água permanente, sustentava, era onde alimentava o gado, o animal, tudo com banho, né? Então, à noite, naquela frieza, eles faziam aquelas coivaras, aí então hoje ela é registrada como uma coivara, né? Isso história que eu ouvi o povo, os mais velhos falar, né? Que eu já sou um homem de 66 anos, já sou velho, mas eu já via falar essa história, né, de coivara, né? Então eu vou contar o pouco que eu ouvia o pessoal falar, né? A vaqueirama, que era o encontro, era esse, né? Então tal, quando era para se deslocalizar, um saía para um lado, outro para outro, aí dizia, né? Como era o modo dos mais velhos tratar os outros de compadre. Compadre, onde nós vamos se encontrar novamente, quando nós voltar? Neste mesmo local, compadre, aqui em Coivaras, né? Aí é onde surge a história de Coivara, nesse sentido, né? Que é o que eu ouvi falar, né? Que hoje eu sou um velho, mas ainda não cheguei esse tempo, né? Já só ouvi falar, né? Em Coivaras, né? Estamos exatamente aonde tudo começou. A origem da história da cidade de Coivaras está neste local. Olho d'Água da Engazeira, onde os vaqueiros paravam para descansar, pernoitar. Amarravam seus cavalos e ali aproveitavam para assim fazer uma fogueira, também conhecida como coivaras, ou na verdade coivara. Porém, esse hábito foi se repetindo à medida de cada viagem, daí surgiu Coivaras. A origem está ligada a este local. Aqui o tanque, aqui o olho d'água. No momento não existe os pés de Engazeira, mas aqui haviam muitos. Juntando o olho d'água com os pés de Engazeira, local mais do que apropriado para o descanso dos animais e dos vaqueiros. E devido à sua importância e também a exigências de alguns parlamentares da nossa cidade, aqui está sendo construído o Museu do Olho d'Água da Engazeira. Como aqui estamos vendo, uma obra que está sendo construída para deixar cada vez mais viva a história de Coivaras. Com muitos pés de engazeira, pés de mangas e ainda um olho d'água, para assim se refrescar, tomar um banho, dar água aos animais. Com o passar dos anos, o que vemos hoje, uma obra que o representa e representa bem a história de Coivaras. Praça João Ferreira Gomes, inaugurada em 11/12/1993, com recursos da Prefeitura Municipal de Coivaras. Na época, o seu primeiro prefeito, Erasmo Freire Gomes. É difícil falar da trajetória da nossa cidade sem citar esse cartão postal, aonde temos bem próximo a Igreja de Santa Luzia, hoje Paróquia de Santa Luzia. Coivaras evolui, o povo evolui junto com Coivaras. Também acontece um dos melhores e maiores festejos, o festejo de Santa Luzia, aonde dia 12 tradicionalmente se comemora o Dia do Vaqueiro. Vaqueiro que contribuiu para o nome de origem da nossa cidade. Teve a sua emancipação política em 29 de abril de 1992, com a Lei
4477. Estamos aqui, em frente ao prédio do Poder Executivo Municipal, Palácio Erasmo Freire Gomes, Prefeitura Municipal de Coivaras, situada na Avenida Raimundo Martins, uma, ou se não, a mais importante avenida da cidade. Avenida que situa alguns familiares que iniciaram a história de população da nossa cidade, a família Martins. Na trajetória da história da cidade de Coivaras, há momentos importantes. E agora iremos passar a você algumas delas. E estamos aqui com o Mário Barnabé, ele filho de Barnabé, um dos fundadores, junto com tantos outros, da origem dessa cidade. Queria que ele nos falasse de uma das partes, dentre tantas outras, Mário, importantes, que foi o plebiscito que aconteceu na cidade de Coivaras, um momento decisivo, acredito. A grande verdade é que a gente, no decorrer, quando Coivaras foi emancipada, a gente tem que salientar uma coisa. Coivaras era município de Altos. Coivaras era município de Altos. O que é que aconteceu? O Nilo, a família Martins, sempre teve um representante em Altos. Seu Raimundo, Clorisvaldo, Nilo Martins. E até que surgiu uma segunda via, assim, o seu Erasmo se candidatou também a vereador de Altos. E por incrível, se elegeu o Nilo e o seu Erasmo. Além disso, quando aí tiveram esse Erasmo, teve a ideia de pleitear, tentar que Coivaras se emancipasse, coisa que também o seu Raimundo já tinha tentado, o Clorisvaldo, mas não tinha tido êxito. E aí veio o seu Erasmo com o apoio do deputado Adolfo Nunes, né? O deputado também que participou pelo lado do Nilo, mesmo o Nilo sem querer, mas a família queria, o Fernando Monteiro. O que é que aconteceu? Mas juntou-se o projeto, todos dois deram entrada, juntou-se o projeto e aconteceu que Coivaras foi para o plebiscito, aí ficou no critério do povo. É porque, na verdade, o projeto tinha que ter o plebiscito, os requisitos principais existiam, os requisitos era ter posto de saúde, ter telefone, ter calçamento, então tinha esses requisitos, a quantidade X de habitantes e uma quantidade X de casas. E aí precisava do plebiscito para saber se o povo queria ou não. A decisão estava com o povo. Com o povo. E eu quero lembrar uma coisa, que o Clorisvaldo, naquele momento, foi fundamental. Existe aquela pessoa que é fundamental em certo momento? Sim. Clorisvaldo foi. Se tornam decisivos. Decisivo. Então ele teve uma ideia brilhante. O que é que ele chegou? Para mim, que foi o primeiro que ele me procurou, e Mário, Coivaras não vai se emancipar. Isso, a eleição acontecendo e vocês estavam vendo, principalmente o senhor Clorisvaldo, vendo que a situação não estava favorável para Coivaras se tornar a cidade. Inclusive, ele foi em todas as sessões e viu que a frequência, a presença das pessoas nas urnas era pouca. E precisava de 51%. E aí ele disse, eu perguntei, o que podemos fazer nesse momento? Ele disse, tem um jeito, tem uma saída. Vamos atrás do povo. A gente não mediu esforços. Aí partimos para cima, vamos nas casas, vá lá, vamos lá, Coivaras precisa. E aí o que é que aconteceu? O que hoje nós temos, que é uma coisa brilhante, porque se tornou independente, começou a andar com seus próprios pés, com o seu próprio recurso que vem para o município. E vamos ser sinceros, se nós fosse depender ainda de Altos, jamais teria o que nós temos hoje.
Qual a participação do Clorisvaldo Martins na cidade de Coivaras lá no início? A minha participação foi que eu, com 18 anos, passei a ajudar meu pai na política, que ele era político aqui. Aí meu pai me induziu a aceitar ser candidato. Naquela época, jovem votava se quisesse, qualquer pessoa votava se quisesse. Mulher não votava, foi em 1962. Era presidente da República João Goulart. E aí, pela influência do meu pai e de Roberto Raulino, lá em Altos, que aqui era um povoadozinho pertencente a Altos, aí eu aceitei. O convite para se candidatar a vereador na cidade de Altos. De Altos. Representando o povoado. Coivara. Que na época era o sonho do meu pai passar isso aqui a município. Na época, seu Clorisvaldo, já era como decidido Coivaras ou Coivaras? A questão do Martinópolis? Não, a gente pode estar Coivara. vendo isso também? Coivaras. O meu avô é que não recebia nenhuma carta com o nome de Coivaras. Era Não Me Deixe, o nome dado pelo meu avô. Ele não recebia nenhuma carta, não abria. Viesse Coivaras, se chegasse lá, ele não Coivaras, abria. Ele não abria. Qual o nome que ele queria que chegasse? Não Me Deixe. Não me deixe. Não me deixe. Mas na cabeça do meu pai, meu avô já tinha morrido, era para ser Martinópolis, que ele queria, porque era terra de Martins. Aí eu fui eleito, naquela época, e vereador, e obtive, e fui privilegiado no Brasil todo. Eu tive um legado de ser o mais jovem vereador eleito no Brasil. Quantos anos? 21 anos. 21 anos. 21 anos. Foi o mais jovem. No Brasil? No Brasil, não é daqui. Em Altos, não é no Piauí. No Brasil. No Brasil? No Brasil. Fui eleito. Porque jovem não aceitava. Eu fui o exemplo para o jovem de hoje ser candidato. Seu Clorisvaldo, por que o senhor acha que não deu certo para Coivara se tornar Martinópolis? Não deu certo, porque o Adolfo Nunes era, na época, o deputado aqui. Aqui existiam duas facções políticas na época. Era do meu irmão Nilo, que foi vereador por 5 mandatos. Sim. Meu pai foi 3, depois de mim eu só fui 1. Depois de mim foi meu pai, 3 vezes, aí veio o Nilo. Aí no último veio o Erasmo. O Erasmo queria demais passar isso aqui a município. Meu irmão não queria. Então tá aí um pouco da história É. de pessoas que fazem parte da história da cidade de Coivaras. E assim, encerramos mais um documentário sobre a pacata cidade Coivaras do Piauí.